Bem-vindo aqui, mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Agora encerrando a venda de Santander, que nós acabamos tirando da carteira justamente pela dificuldade de comprar as ações, já que elas subiram demais. A maior parte dos valores foram destinados por Banco ABC, conforme vídeo que eu vou deixar aqui no final. E agora nós vamos mostrar todo esse fechamento e ainda temos um recurso para mais compras que talvez seja para Banco ABC, mas pode ser que surjam outras oportunidades. E vamos começar mostrando a operação que ocorreu no dia de ontem. Ainda restavam 406 ações. E por que restaram 406 ações? Porque nós fizemos uma venda fugindo, isso aconteceu no passado, fugindo do limite dos 20 mil reais para nós não pagarmos imposto. E o que acontece aqui? Que restaram 406 ações. E essas 406 ações foram vendidas ontem, nessas ordens executadas, dia 5 de janeiro de 2025, elas ocorreram perto de 10 para as 3 da tarde. E você pode ver aqui, ó, no total, são 400 no mercado em lotes e 6 no mercado fracionário, a preço de R$ 16,60. E seguindo o método do canal, nós fazemos, neste caso aqui, o registro do racional por trás da venda, porque a gente gosta de deixar registrado tudo que nós fizemos no passado para sabermos, sempre que olharmos para o passado, o que aconteceu quando nós escolhemos fazer aquela operação, aqui no caso a operação de vendas. Diferente de quando nós fazemos uma compra, que nós mostramos o preço, depois nós mostramos como estão os indicadores fundamentalistas e depois, em cima disso, nós mostramos como foi construído o racional. Aqui no caso a gente inicia pelo racional, mostrando que no dia 5 de janeiro nós vendemos 406 ações, o total da operação, né, porque foram os mesmos valores, a R$ 16,60. E o que tinha na nossa cabeça nós deixamos registrados aqui nesse campo. As ações do Santander eram ações ordinárias, elas subiram muito nos últimos tempos. O meu preço médio foi de R$ 12,66 e na venda eu vendi por R$ 16,60. Sempre houve muita dificuldade na compra de Santander por conta do preço da ação não compensar os dividendos recebidos. Na atual conjuntura, mesmo com os valores de dividendos turbinados para atingir as taxações previstas para 2026, o dividend yield foi para 5,36%. E a gente quer ter um dividend yield aqui na carteira do canal de no mínimo 6%, que é a nossa referência. Então, ficou abaixo aqui dos 6% mínimos procurado pela carteira. Consequentemente, o preço subiu muito, eu já vou mostrar isso daqui a pouquinho, o preço subiu muito e já não oferecia mais oportunidades de compra, uma vez que Santander praticamente tem mantido o mesmo patamar de dividendos já faz um bom tempo. E a gente consegue enxergar isso aí claramente aqui na nossa tabela, na nossa planilha de registro de compras e de dividendos. Veja que a primeira vez que compramos Santander foi no dia 11 de abril de 2024. E a última vez que nós compramos foi no dia 10 de março de 2025. Portanto, em um ano nós fizemos muito poucas compras de Santander, na verdade menos de um ano. E de lá para cá a ação praticamente não se ofereceu mais para novas compras. Nós investimos no total em Santander R$ 20.330,80, sendo que houve um reinvestimento de R$ 1.774,59, o que nos dá um indicativo de que o nosso investimento líquido foi de R$ 18.556,21. E veja que o total das duas vendas, o total totalizou, então a primeira venda foi no dia 30 de dezembro, com 19.860, e a segunda venda foi no dia 5, esses 6.639, mais os centavos. No total dessa venda, nós tivemos aqui R$ 26.656, R$ 26.600,56,
Valor esse que nós estamos colocando aqui na nossa calculadora, justamente para saber o quanto rendeu o total do nosso investimento em Santander. Lembrando que o nosso investimento líquido foi de R$ 18.556,21. Portanto, quando nós dividimos aqui os R$ 26.600,56, total da venda, pelo que nós investimos do nosso bolso no Santander, R$ 18.556,21, nós vamos ter então esse valor aqui. Eu vou simplificar, aqui deu 1,4335. Tá? Isso aí eu vou subtrair 1 para ficar mais claro para você e multiplicar por 100 para você saber o que isso representa em termos percentuais. Não precisava isso, mas eu quero fazer só para fins de ficar mais claro. Portanto, todo esse nosso investimento rendeu 43,35%. No final das contas, um bom investimento. Levando em consideração ainda que a ação vendida a R$ 16,50 teve como preço médio os R$ 12,66 que eu já tinha mencionado, mas o preço médio ajustado, ou seja, naquele momento que a gente inclui os proventos recebidos, em R$ 11,55. E note que Santander, considerando já os proventos todos pagos do ano de 2025, ou seja, encerrado o ano de 2025, eu só não sei a receita final do Santander, assim como eu não sei ainda o lucro líquido do Santander. É que eu ainda estou trabalhando com estimativa, preciso ver os resultados que ele vai, se eu não me engano, agora para o final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, e começa a divulgar. Mas os proventos eu já sei, mesmo com as antecipações feitas, batendo aqui quase 90 centavos, o que acontece? O preço máximo a ser pago por Santander é na ordem de R$ 14,83. A ação a R$ 16,60 começa a se distanciar. E você perceba que com isso, o dividend yield ele fica aqui em 5,36, se afasta muito, né, dos 6% que nós procuramos. Se a gente olhar para a média dos últimos 5 anos, considerando o ano de 2020 até 2024, era de R$ 1,06 e o preço máximo a ser pago R$ 17,70. Então aqui até faz algum sentido. Mas o que a gente precisa entender? Que nós já passamos, né, para o ano de 2025 em termos de proventos. Então, nada mais natural que a gente ajuste esses proventos, em vez de... A gente descartaria aqui o ano de 2020 e colocaria, que já está fechado, o ano de 2025. E nesse caso, a média cairia para 97 centavos ou R$ 16,22. Portanto, uma ação que, pelo menos, né, nessa trajetória, acabou, a meu julgar, se tornando caro, o que justifica ou o que mostra as razões pelas quais a gente acabou comprando muito, ou o canal acabou comprando muito poucas ações nos últimos tempos, dificultando a compra dessas ações, a não ser que o banco ele dê uma guinada, faça uma reestruturação e parta para esses proventos que ele acabou pagando aqui nos anos de 2020 até 2022, que foram proventos mais consubstanciais, acima de R$ 1,00, R$ 1,06 até R$ 1,35, ali na variação entre a mínima e a máxima. Para que a gente tenha uma referência, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um banco menor, evidentemente, mas só para a gente ter uma referência aqui do que acontece com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso preço máximo a ser pago pela ação, considerando os proventos de 2025, R$ 1,16, o nosso preço ficou aqui em R$ 19,47. Se nós olharmos por passado do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que pagou nos últimos 5 anos 88 centavos, o nosso preço máximo ficaria em R$ 14,68. A ação está cotada atualmente em R$ 15,92. Portanto, a gente poderia pensar que o banco não está se oferecendo, mas eu acho que aqui é importante fazer uma distinção. Quando a gente olha aqui para os proventos, a gente verifica que nós estamos também, a exemplo do Santander, considerando os anos de 2020 a 2024. Só que lá em 2020, no período pandêmico, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul pagou só 65 centavos por uma questão de limitações que foram colocadas pelo Banco Central. Quando a gente traz... E depois passou dificuldades lá em 2022, 2023, mas mesmo assim nunca baixou dos 6% do dividend yield. E se você reparar aqui,
O dividend yield atualmente está em 7,34. Mas eu acho que é interessante a gente considerar a média já com o resultado fechado de 2025. Ficou ali R$ 1,16. Quando a gente faz essa atualização, você veja que o preço máximo, considerando a média de 98 centavos por ação, passa para R$ 16,38. Portanto, neste caso aqui, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele continua se oferecendo. Então ele estava se oferecendo no passado, agora parece que, o que tudo indica, está mudando de preço e ele continua se oferecendo. Ou seja, eu estou trazendo esse exemplo justamente para mostrar a dificuldade que se tem encontrado em relação ao Santander. Então por isso que eu achei que era uma boa hora de tirar a ação da carteira do canal e ir na direção do Banco ABC, já que ele não é um banco de varejo, é um banco da linha comercial que tem uma série de nuances, inclusive os diretores recebem em função, parte do que eles recebem é em função dos dividendos e, consequentemente, eles vão trabalhar para que o Banco ABC tenha melhores resultados. Isso vai refletir para o acionista. O Banco ABC, onde nós estamos aqui trabalhando, já fechado o ano de 2000. Olha só, eu estou descontando os proventos extraordinários do Banco ABC. Eu estou considerando apenas o que seria o regular, R$ 1,77, R$ 1,80. Neste caso aqui, o preço máximo ficaria em R$ 29,53. Se nós olharmos para o passado, que pagou na média aqui R$ 1,46, o preço máximo ficaria em R$ 24,47. Atualmente, deixa eu dar uma atualizada aqui. Pronto. O Banco ABC ele está aqui com o preço da sua ação em R$ 24,30. E veja que mesmo com esses R$ 24,30, o seu dividend yield ele fica aqui ó, em R$ 7,29, que é acima dos 6% que nós procuramos. Uma coisa que eu acho interessante aqui é quando a gente faz um ajuste da média dos proventos pagos pelo Santander. Você pode ver ali ó, que eu estou descartando o ano de 2020, inclusive. Estou fazendo dos últimos 4 anos a média. Agora eu já posso incluir o ano de 2025 nessa média. Então vamos ver o que acontece aqui quando a gente inclui o ano de 2025. Só para a gente ver se muda a média dos proventos. E muda, olha só. Os proventos acabam mudando na sua média, passam para R$ 1,51 e o nosso preço máximo a ser pago, quando a gente olha para o passado, em R$ 25,22. Portanto, veja que mesmo nessas condições, a ação do Banco ABC ela está se oferecendo diferente do Banco Santander. E eu tomei 2 bancos distintos para a gente entender como está a condição do Santander atualmente em relação a outros bancos, contando todo o histórico. Então a gente viu essa dificuldade no Santander, pareceu aí que se teve o rendimento que se precisava, eu acho que se saiu numa boa hora. É possível, né, que o Santander, no longo prazo, ele acabe também talvez fazendo alguma reestruturação. No entanto, para a carteira do canal, o entendimento foi que não estava se oferecendo, enquanto tem outras opções aí que estão dando melhores resultados, por isso que nós acabamos fazendo essa substituição. E ainda temos um recurso que está mais, eu não sei se eu comprarei Banco ABC ou eu estou olhando com muito carinho para BB Seguridade, que vai pagar proventos agora entre o final do mês de fevereiro e o início do mês de março, e ainda está em tempo de adquirir essas ações que estão tendo um patamar interessante, já que a seguradora ela caiu muito nos últimos tempos. Mas estamos analisando ainda e com o tempo a gente vai mostrar aqui na nossa carteira aberta o desenrolar de toda essa história. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.